essa noite. E na verdade eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor tem falado conosco nesses dias. E hoje pela manhã eu ministrei essa palavra. Mas sabe, queridos, eu observo que a cada domingo que o Senhor me permite que eu ministro aqui de manhã e à noite, às vezes pode ser a mesma palavra, mas ela nunca é a mesma. Parece estranho, né? Parecendo a Dilma, né, irmãos? É a mesma palavra, mas ela nunca é a mesma. Mas vocês entenderam, né? Por quê, amados? A palavra ela vai se renovando a cada dia. O Senhor sempre traz uma instrução para nós. E sabe que talvez você não saiba, nós estamos vindo aí de 5 dias aonde nós passamos aqui declarando que nós queremos mais de Deus. Quantos estiveram aqui conosco esses dias, amados? Glória a Deus. Querido, olha, você que não teve, você tem ainda a oportunidade de ir lá no canal do YouTube da igreja. Entra lá que você vai ver todos os dias, todas as ministrações estão lá. Amados, e uma coisa que eu percebi, irmãos, como Deus está falando claro nesses dias. Talvez você é alguém que fala assim, mas eu sou tão pecador, Deus não fala comigo. Eu vou te dar uma notícia, Deus fala com você, querido. Sim, Deus fala com você. Pastora, mas por que eu não ouço? Talvez porque nós não estamos parando para ouvir. Às vezes são tantas coisas que vão nos distraindo, queridos, vão se opondo entre nós e a voz de Deus, que a gente vai vivendo e acha que é comum. Mas Deus fala com você, querido. Sim, Deus fala. Às vezes você fala, pastora, mas como é que eu vou ouvir, querido? Da forma mais simples que você imaginar. Deus, Ele sempre busca falar com cada um de nós. E nesses dias, eu não tenho visto algo diferente, irmão. Como Deus está falando nesses dias. Não que Ele não estivesse falando, não. Mas acredito que, devido à sensibilidade de cada pessoa, querido, o entendimento vai se abrindo, as coisas elas vão tomando uma dimensão maior. E você sabe o que eu estou observando também? Deus não está falando com complicação não, irmãos. Vocês perceberam que Deus está falando com simplicidade? Vocês perceberam como que Deus está falando com clareza? Deus não está falando por parábolas não, irmãos. Deus não está falando por enigma, sabe? Aí você vem aqui, você roda lá, você pega aqui, você vai lá. Não, amados, são palavras com uma clareza que chega até a assustar a gente. Sabe aqueles dias onde só você e Deus, você tem aquela conversa, aquele bate-papo, e às vezes você nem falou, e de repente acontece uma situação onde Deus traz uma confirmação e você, como assim? Eu estava pensando nisso. Não, você não estava pensando, já era o próprio Deus falando com você, você que não entendeu. E sabe que aí às vezes chega nos constranger de você pensar, não é que Deus me ouve? Já aconteceu isso com você, irmão? Comigo já. Porque a gente ouve falar que Deus quer falar com a gente, que Deus está nos ouvindo, mas muitas vezes a gente não acredita não, irmão. A gente pensa que ouvir a Deus é uma coisa tão mirabolante, que só os pastores, só os apóstolos, só os presbíteros, ou sei lá que nome que você vai querer dar, que ouvem a Deus. E eu quero te dizer que não, querido. Deus está falando nesses dias. Deus sempre esteve falando, mas muitos de nós não estamos escutando. E por que nós não estamos escutando? O que será que está acontecendo que nós não estamos conseguindo ouvir? E sabe que ainda nessa manhã Deus veio trazendo uma coisa tão simples e tão clara ao meu coração. E eu quero compartilhar com você, eu quero na verdade conversar sobre isso com você. Porém conversar não sobre o que eu acho, mas à luz da palavra. Sabe, queridos, eu peguei pensando, olha, eu falei como aqui eu disse para vocês, durante esses 5 dias a gente ficou aqui clamando, Senhor, nós queremos mais do Senhor, queremos mais do Senhor, e aleluia por isso, querido. Só que eu te pergunto, terminou, querido? Agora ficamos 5 dias clamando mais de Deus, vamos para nossa casa, vida que segue e vamos embora. Porque agora o ano começou, não é isso? Carnaval acabou, agora é a hora da máquina rodar. É isso que muitos vivem acreditando. E sabe, queridos, quando Deus trouxe essa orientação para nós do mais de Deus, nunca foi mais uma programação, nunca foi mais uma atividade. Pelo contrário, esse é um estilo de vida que Deus nos convida a viver todos os dias. E sabe, querido, pensando sobre isso, sobre essas palavras que o Senhor, na verdade, veio ministrando, está falando conosco, desde o dia 31 de dezembro de 2023, irmãos. Onde Deus trouxe uma palavra de comprometimento para nós. Entramos então na série de mensagens falando sobre uma vida com compromisso.
E desde então Deus tem nos chamado a essa responsabilidade, nos chamado a este compromisso. Eu falei aqui sobre a ordem de Deus na vida de todos nós. Que existe uma ordem que nós precisamos segui-la. Que ordem que é essa? Deus precisa ser o primeiro. Amém? Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Mais do que nas minhas canções, mais do que nas postagens, mais do que no adesivo dos nossos carros, mais do que nas estampas das nossas blusas, nós precisamos viver mostrando que Jesus ocupa o primeiro lugar da nossa vida. Amados, então passamos por último agora esses 5 dias, e eu te pergunto, o que é que você já começou a fazer para obedecer às orientações que Deus tem te entregue nesses dias? Sabe, querida, eu queria te convidar a fazer algo aí agora comigo. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos aí mesmo, assentado no seu lugar. E eu queria que você desse toda a atenção à minha voz e que você pudesse simplesmente ouvir o que eu vou falar aqui. E desde já eu quero te fazer um pedido muito sincero. Quando você ouvir essa pergunta, eu gostaria que você respondesse ela para você mesmo. Porém, você não precisa espiritualizar a resposta. O que é isso? Tentar espiritualizar, ou seja, manejar a coisa. Não, responde de primeiro, bate ponta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí pensando, com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, eu queria que você me respondesse, que você respondesse uma coisa para você agora. O que é que você mais quer na vida? Se você pudesse escolher o que você mais deseja, a prioridade, o alvo principal, você fala, poxa vida, se isso aqui acontecesse, isso é muito bom. Ah, como eu queria que isso daqui acontecesse. Talvez você vai falar, olha, ai, como eu queria um emprego, como eu queria me casar, como eu queria isso, aquilo outro. Querido, você precisa agora ter clareza sobre isso. Você talvez não imagine a importância que seja isso que você está fazendo agora, mas você vai perceber como isso é importante. Vou repetir. O que você mais quer na vida, querido? Qual que é a situação? Qual que é a coisa que se acontecer, você falar, meu Deus, que maravilha. Isso aqui é o que eu mais quero. Aí, querido, de repente, você falou, não, está difícil, é muita coisa. Então vamos lá, na sua mente aí, faz uma lista com 10 coisas. Das 10 coisas, começa agora e risca 5. Quais são as 5 coisas que eu mais queria que acontecesse na minha vida? Das 5, você risca 3. Das 3, você risca 2. E das 2, você risca e fica só com uma. O que você mais quer que aconteça na vida? Mais do que tudo. Foi, querido? Respondeu aí para você? Pode olhar aqui para mim. Querido, às vezes a gente passa a nossa vida, como eu falei para você aqui, vai começar uma outra semana, está começando agora, a semana não começa segunda, começa no domingo. E a gente aprendeu, irmão, a ir seguindo a vida. A gente aprendeu a ir deixando a vida levar, e a gente, infelizmente, eu falei algo aqui, eu disse, olha, querido, eu vou te ensinar isso. Informação não é conhecimento. Informação é diferente de conhecimento. Existem muitas pessoas que hoje têm muita informação sobre Jesus, mas não têm conhecimento sobre quem Ele é. E qual que é a diferença da informação para o conhecimento? Que a informação, ela pode ser só mais um dado que você está acumulando na sua mente. A informação pode ser só mais um acúmulo de coisas. Você pode ter informação do jornal da manhã. Você pode ter informação sobre um pouquinho de cada coisa. Agora, conhecimento é aquilo que se torna profundo. Conhecimento é um entendimento íntimo de algo ou de alguém. Por isso que quando a palavra fala que nós devemos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, a palavra está falando que nós não devemos apenas parar na informação sobre quem Ele é. A palavra está dizendo que nós devemos desenvolver um relacionamento de intimidade profunda.
É por isso que hoje tem muitas pessoas que têm muito conhecimento não, informação sobre Jesus, mas isso não gera transformação na vida delas, porque o que transforma, o que muda a nossa vida é o conhecimento. E que tipo de conhecimento? Conhecimento da palavra, conhecimento de quem Jesus é, conhecimento da verdade, conhecimento dos fundamentos. É isso que muda a nossa vida. E sabe, queridos, nós precisamos parar e pensar, porque às vezes a gente fala que quer uma coisa e a gente nem sabe ainda o que quer. E sabe, eu peguei pensando nisso, eu falei, gente, espera aí, até onde eu estou disposta para ter mais de Deus? Até onde eu estou disposta a ir para conhecer mais de Deus? O que eu estou disposta a entregar para ter mais de Deus, para encontrar aquilo que é precioso? Querido, deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. O que você acha que você ainda tem para entregar para Deus? O que você entende que você tem para entregar para Deus de acordo com aquilo que você quer viver? Porque olha, querido, eu não sei qual foi a sua resposta. O que você mais quer na sua vida? Querido, se você falou que o que você mais quer na sua vida é conhecer a Deus, se você falou que o que você mais quer na sua vida é fazer a vontade dEle, ou não sei o que você falou, mas como que você sabe se Deus é a prioridade da sua vida? Como que eu sei? É só você olhar a maneira como você tem vivido. É só nós pararmos para observar o que nós estamos fazendo, o que a gente está entregando. Sabe por quê? Porque quando a gente quer algo, querido, não tem distância, não tem falta de dinheiro, não tem doença, não tem chuva, não tem sol. Você faz ou não faz? Quantos de vocês que estão aqui, querido, quando você falou assim, olha, eu quero isso, alguém falou, você não vai conseguir. Vou. Ah, mas eu vou, e ainda vou para te provar que eu vou conseguir. Você já fez isso ou foi só eu, querido? Quando você quis muito algo, quando você desejou do fundo do seu coração, querido, você não mediu esforços. Quem sabe demorou até anos para conquistar algo, mas você permaneceu, você falou, eu não vou desistir. Você sabe por quê? Porque na verdade o que move o nosso coração, o que faz a gente ir, entregar tudo, renunciar, esvaziar, é o quanto de fato eu desejo algo. Então, falando ainda sobre mais de Deus, querido, a gente precisa entender o que nós queremos de verdade. O que de fato nós estamos querendo, o que nós estamos buscando. Porque olha, se eu e você falarmos que tá bom assim do jeito que a gente está vivendo, querido, você não vai precisar renunciar a nada. Você vai poder continuar do jeito que você e eu estamos vivendo. Só que se a sua decisão for que você quer mais de Deus e que você quer conhecer mais a Ele, querido, aí é diferente. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39. Vamos observar aqui o que a palavra está dizendo. E sabe, querido, é você que precisa responder isso, até onde eu estou disposto para ter mais de Deus. Até onde eu estou disposto a ir, o que eu estou disposto a entregar. O que eu estou disposto a colocar para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim, conhecer a vontade dEle para a minha vida. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 38. Não, vamos ler o 39 mesmo. Diz assim: quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Amados, e quando nós olhamos para isso aqui, as palavras de Jesus, o que significa perder a sua vida? Quando Jesus falou isso, o que ele estava querendo dizer? Vamos lá para a explicação disso. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos aqui entender o que Jesus estava falando. Está aqui uma explicação. O que significa perder a sua vida? Pastor, mas como assim esse negócio de perder minha vida? Eu tenho que estar disposto.
A entregar o quê? A ir até onde? E aí Jesus então vai começar a explicar para nós o que ele estava querendo dizer, o que ele estava falando aqui, nesta mensagem. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, diz assim: e propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, então ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros ainda maiores, e guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem ficar? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou assim: olha, quem encontrar na sua vida vai perder. Agora, quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-la. Jesus então conta essa parábola. E ele fala assim: olha, tinha um homem que ele construiu um celeiro. Esse homem estava abastado, esse homem era um homem bem sucedido, irmão, era um homem cheio de riqueza. E ele estava tão rico, ele estava tão abastado, que ele olhou e falou assim: não vai caber aqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir esse celeiro, eu vou destruir esse galpão aqui onde eu estou guardando, e vou construir outro ainda maior. E vou dizer para minha alma: alma, fica tranquila. Olha, come, bebe, desfruta, porque você tem muito. Não se preocupa com o dia de amanhã, fica de boa, como diz em outras palavras, amados. Jesus estava dizendo que esse homem aqui ganhou a vida. Como que ele ganhou a vida, irmãos? Ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou sua saúde, ele gastou seus recursos, ele gastou sua força para adquirir bens. E aí ele falou assim: ó, agora estou tranquilo, já aposentei, entendeu? Já estou com um bom dinheiro lá na poupança. Agora só vou comer, só vou desfrutar, vou ficar aqui, ó, tá tudo certo, não tenho com que me preocupar. Jesus estava dizendo que esse homem ganhou a vida. Só que aí Jesus fala que quem ganha a sua vida vai perdê-la, e quem perde por amor a ele vai encontrar. Irmão, o que significa perder a sua vida? O que Jesus estava explicando aqui através dessa parábola? Ele falou para esse homem, ele falou assim: olha, louco, você está louco, essa noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado? Você enriqueceu das coisas que você quis, você está bem sucedido, você tem poupança, você tem aplicações, você tem bens, você está rico para comigo? Aonde está a sua riqueza? Ele falou assim: olha, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amados, se nós queremos de fato ter mais de Deus na nossa vida, nós vamos precisar tomar uma decisão. Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, você ajuntou, você trabalhou, você ganhou a sua vida. Irmão, ele estava preocupado. Ele falou: olha, eu não tenho mais aonde pôr. Eu já inverti, eu já fiz isso, já fiz aquilo. O Senhor falou com ele: e se hoje te pedirem a sua alma? Tudo isso que você adquiriu, tudo isso que você ganhou, isso é ganhar a sua vida, querido. E aqui eu quero te ensinar algo. Não é ilícito você ganhar dinheiro, não é ilícito você trabalhar, não é ilícito você ser alguém bem sucedido, mas é ilícito você colocar isso acima do Senhor. É ilícito você ganhar todas essas coisas e se perder daquilo que de fato importa. É ilícito você e eu trabalharmos, querido. Corre-se um grande risco de uma pessoa como essa que Jesus falou aqui na parábola. Deixa eu te contar uma coisa, certa vez eu ouvi e eu achei muito interessante.
Todos nós temos um velho dentro de nós. Sim, com cuidado da palavra. Todos nós temos um idoso dentro de nós. O que é isso, irmãos? Aprover ao Senhor que todos nós venhamos envelhecer. Aí você vai ter que encontrar com esse velho que está aí dentro, com esse senhor, com essa senhora, já vivida, digamos que lá para os 80 anos. E aí, você vai olhar e falar, o que nós construímos? O que nós edificamos? O que nós fizemos? Ganhamos a vida e perdemos? Ou perdemos e ganhamos a Cristo? Foi isso que Jesus falou naquela parábola. Ele falou assim, olha, você aqui, o que você está fazendo, você está guardando. Ele falou assim, olha, que se você observar no versículo 19, ele fala assim, olha, então direi à minha alma, alma, você está segura. Alma, você tem muitos bens. Alma, come, bebe, descansa, alegre-se, porque você está tranquilo. Querido, o que significa ganhar a vida? É quando muitos de nós vivem aquela filosofia, a vida é minha, eu faço o que eu? Isso é ganhar a vida. É quando a gente entende que essa vida que a gente tem é nossa, querido. É quando a gente começa a viver somente para as nossas coisas, somente para os nossos sonhos. Sabe, querido, deixa eu te perguntar algo. Você está disposto a ir até aonde para você ter mais de Deus? Querido, eu achei muito interessante que hoje pela manhã orando, o Senhor me lembrou de uma história. Eu já tinha me esquecido e eu vou contar ela aqui de novo. Talvez muitos de vocês viram essa reportagem. Irmão, certo dia um homem ouviu que tinha ouro embaixo do terreno dele. Aí a reportagem contou, irmão, isso é fato verídico. Sério, eu vi a reportagem, eu estava sentada assistindo o jornal e de repente eu falei, meu Deus, mas que tragédia que é essa? Irmão, o que o homem fez? Ele ouviu dizer que podia ter ouro lá embaixo na terra dele. Ele vai, amado, ele não fez de qualquer jeito não. Ele foi, chamou alguém para dar uma sondada lá no terreno e parece que a pessoa confirmou, falou, tem mesmo. Irmão, o que esse homem começou a fazer? No quintal da casa dele, ele começou a cavar um buraco. Sabe quantos metros ele cavou? 40 metros. Irmão, 40 metros é muita coisa, não é não? Irmão, ele cavou um buraco de 40 metros. Eu não sei se você sabe. Dependendo de onde você vai chegando, se você não tiver a ferramenta certa, você morre lá dentro, sufocado. Porque já tem os gases que a própria terra ela produz. E fora isso, querido, vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar. Irmãos, pois ele cavou. E o vizinho falou, não, ele estava aqui cavando. Eu falava para ele, fulano, isso é perigoso, toma cuidado. Ele não, querido, ele estava determinado. Porque para ele, aquilo que estava lá era muito precioso. Então ele não olhou o cansaço, ele não olhou o perigo, ele não olhou as dificuldades. E ele continuou, por quê? Porque aquilo que ele estava procurando, na mente dele valia a pena, porque era muito precioso. Irmão, resumo da história, o que a reportagem estava trazendo? O que aconteceu com ele? Caiu dentro do buraco que ele cavou e morreu. Irmão, eu fiquei chocada na hora que eu ouvi aquela história. Eu falei, misericórdia, parece coisa de filme. Irmão, ele cavou um buraco para enterrar ele mesmo. Irmão, ele cavou um buraco na casa dele. Alguém viu isso aqui, querido? Não é possível que foi só eu. Ah, teve mais gente que viu, não foi? Ah lá, a Ju também viu, irmãos. Eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, que ser humano que se propõe a fazer uma coisa dessa, irmão. Uma vez eu fui cavar um buraco, lero aí, para plantar um negócio. Irmão do céu, cavei, o trem está raso. Tá aqui, o irmão começa com construção lá, ó. Dificuldade que é para você poder, irmão, cavar um buraco para fazer um alicerce, um tubulão. Misericórdia, irmão. Eu cavava, o trem estava raso. Por fim eu falei, não tem cabimento, eu vou ter que chamar alguém para furar esse trem aqui, irmão, para plantar uma plantinha, lero. É difícil. E o homem cavou um buraco de 40 metros. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver? Querido, quando você quer muito uma coisa, você vai cavar ainda que se corra risco. Você vai procurar ainda que você se canse. Você vai fazer ainda que isso tenha risco de morte. Você vai fazer se você tiver dinheiro, se você não tiver. Você vai fazer porque você quer. Aquele homem fez isso, sabe por quê? Aonde os olhos dele estavam? No ouro. Ele achou o ouro? Não.
Se ele tivesse achado, querido, ele tinha morrido e quem tinha ficado com ouro? Louco. E agora? Podia estar rico, mas será que ele está rico com Deus? Querido, podia estar abastado aqui na terra, mas será que está rico para com Deus? Foi isso que Jesus falou, olha, quem achar a sua vida, irmão, o que é isso? Infelizmente muitos de nós estamos como esse homem, com a menor proposta, nós estamos cavando e descendo o pau. Deixa eu te perguntar uma coisa, atrás de que você está correndo? Pelo que você está vivendo? Em que você está gastando os seus recursos? Em que você está dedicando as suas forças, querido? Para que você e eu estamos vivendo? O que estamos fazendo de relevante, querido? Dependendo do que for a sua resposta, não há por que renunciar, não há por que entregar tudo, não há por que se esvaziar, querido. Mas agora, se você quer viver mais de Deus, se você quer conhecer mais da vontade do Senhor, querido, as nossas prioridades, elas vão precisar mudar. A gente vai precisar abrir mão da nossa vontade. Nós vamos precisar abrir mão daquilo que nós queremos, ainda que a gente acha que é tão desprezível. Um dos homens de muita relevância, que escreveu tantos livros, amados, um exemplo, o nome dele é D.L. Moody. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, há muita gente que está disposta a fazer grandes coisas para Deus, mas poucos são aqueles que estão dispostos a fazer pequenas coisas. Sabe o que são essas pequenas coisas? É quando Deus começa a pedir a gente para estabelecer que Ele seja o primeiro no nosso cotidiano, na simplicidade do nosso dia a dia, nas coisas ordinárias e não nas extraordinárias. Às vezes a gente fala que a gente quer viver as coisas grandiosas de Deus, mas Deus está te chamando para ter mais tempo com Ele. Mas nós não temos tempo, querido. Não temos tempo, sabe por quê? Quando eu te fiz a pergunta aqui, falei, olha, o que você mais quer na sua vida? O que você mais quer que te aconteça? O que você mais espera? Sabe, querido, eu vou dizer uma coisa para você, enquanto essa resposta não for Deus de verdade em primeiro lugar, Deus para nós vai continuar sendo só mais uma tarefa no nosso dia a dia e não a nossa missão de vida. Querido, quando nós queremos e desejamos muito alguma coisa, não há obstáculo, não há nada difícil demais, não há nada distante demais na qual nós não possamos acreditar que dá para fazer. Você quer um exemplo disso? Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão. Quando você estava tendo apenas informação do seu marido, da sua mulher, quando você se encantou por ele, quando você se encantou por ela, querido, se ele falasse que estava lá do outro lado, você ia, nem que fosse a pé, de bicicleta, vai ou não vai, irmãos? Sabe por quê? Aquilo que move o seu coração vai mover as suas prioridades. Sabe por que muitos de nós definimos que vamos fazer mais algumas coisas para ter mais de Deus, e às vezes só dura 2 dias, só dura 3 dias, como quando a gente faz as nossas prioridades do final do ano, né? Faz aquela lista. Querido, enquanto o Senhor não for de fato aquilo que nós mais queremos, Ele vai continuar sendo só mais uma atividade. Aquilo que eu valorizo e mais amo é o que vai ter mais de mim, querido. Por que muitos não conseguem dar mais do seu tempo para Deus, mais do seu pensamento, mais das suas prioridades? Porque Ele ainda não é o que você mais quer, querido. Só que a gente precisa parar para fazer essa análise. Será que Deus é de verdade a minha prioridade? Irmãos, todos nós precisamos trabalhar, amém? Todos nós precisamos viver. Querido, não é errado você querer ter um conforto, não é errado você querer ser bem sucedido, mas eu volto a te dizer, quando você e eu interferimos nessa ordem de Deus, nós vamos nos perder sim. O que é errado? É quando Deus deixa de ser a minha prioridade. Aonde que está o erro? Irmãos, a palavra do Senhor diz em Mateus, Jesus estava falando assim, o que é achar a vida, querido? O que é achar a vida? Ele falou assim, olha, não ande preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Não ande preocupado com essas coisas, porque acaso não é mais importante a vida do que essas coisas? Irmãos, sabe o que acontece? Muitos de nós hoje estamos nos adoecendo, porque estamos achando mais valor em buscar essas coisas do que em buscar a Deus em primeiro lugar.
Você já reparou que a gente não está satisfeito nunca? Irmão, a gente só está correndo atrás, e cuidado para você não gastar a sua vida correndo atrás do vento. Sabe, queridos, o que o Senhor vem falar para mim e para você nesse dia? Ele vem trazer um alerta para nós, querido. O que você mais quer da sua vida? Às vezes a gente fala assim, não, porque para mim o mais importante é Deus. Quando você acha a sua vida, querido, como esse homem achou, infelizmente na vida de muitos, Jesus está sequer no rodapé. É quando dá, é quando pode. Isso mostra qual é a nossa prioridade. Irmão, às vezes a gente fica cheio de dedos para falar não para outras coisas, mas fala não para Deus com tanta facilidade. Se a gente quer mais de Deus, se a gente não quer perder a nossa vida, irmão, vamos continuar do jeito que está, e está tudo bem. Deus vai te respeitar, querido. Deus vai respeitar a sua vontade, sabe por quê? Ele te deu o livre-arbítrio e você pode viver para aquilo que você entende que é importante. Eu posso viver para aquilo que eu entendo que é a minha prioridade, querido. Mas uma coisa eu vou te falar, Deus está te chamando para que você deixe Ele ser o primeiro na sua vida. Quer mais de Deus, querido, você vai ter que perder a sua vida. Você sabe por quê? Ou eu perco a minha vida, ou eu ganho o mundo, os dois não dá, querido. O que é esse ganhar o mundo? É quando a gente não entende, querido, que Jesus está falando, olha, você precisa me entregar o controle da sua vida. Você precisa entregar nas minhas mãos a direção da sua vida. Querido, chega desse negócio da gente achar que a gente controla tudo. Você quer adoecer? Tenta resolver tudo o tempo todo para todo mundo. Você quer adoecer, querido? Coloca as suas prioridades na frente de Deus. Ele falou na palavra dele, aqui ainda onde nós lemos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém pode te obrigar a conhecer a Deus. Ninguém pode nos obrigar a ter mais de Deus. Ninguém pode te empurrar isso na sua goela abaixo, querido. Ninguém pode, e Deus não quis isso, sabe por quê? Se Ele quisesse, Ele não tinha te dado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Direito de escolha. Sabe o que Deus queria comigo e com você? Que de certo dia eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me deu o livre-arbítrio. O que é o direito de ir e vir, escolher, fazer? E eu sei que o Senhor me dotou de inteligência, o Senhor me dotou de capacidade. E eu sei que eu posso seguir. E querido, você pode seguir, lidando com o livre-arbítrio. Só que naquele dia eu decidi, eu entendi que eu não tinha capacidade para isso. E eu fiz uma oração naquele dia e falei, Senhor, eu sei que o Senhor me deu o direito de escolher, o Senhor me deu o direito de fazer, mas eu reconheço que eu não dou conta, porque eu não vou saber escolher o que é melhor para mim. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e eu vou falhar, Senhor. Eu sei que eu não dou conta, eu vejo limitado, eu tenho recurso limitado, então eu decido te entregar meu livre-arbítrio. Agora o que nós fizemos, querido? Pegamos o livre-arbítrio que Deus nos deu e ó, e a vida é minha e eu faço o que eu quiser. Sabe, querido, eu quero deixar essa instrução da palavra no seu coração nessa noite. Até onde você está disposto a ir para ter mais de Deus? Até onde você está disposto a entregar? Até onde você está disposto a obedecer para você, de fato, conquistar aquilo que é precioso? Sabe que daquele homem morreu dentro de um buraco, porque ele cavou, porque ele estava indo em direção àquilo que ele entendeu que valia a pena. Infelizmente, muitos de nós estamos como aquele homem, cavando buraco para a nossa própria morte, correndo atrás do vento, mas escolhemos não acreditar naquilo que Deus tem para nós. Que nessa noite eu quero falar para você: não espere você chegar numa altura da sua vida e ouvir isso que esse homem ouviu. Jesus falou: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem? O que você adquiriu? Toda essa riqueza, todas essas coisas. E aí? Você é rico para com Deus, querido? Será que de fato o que nós estamos edificando é aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus quer de você? Volto a te dizer, essas coisas não são ilícitas, não são indevidas, pelo contrário, elas são necessárias. O problema é nós darmos a elas o primeiro lugar na nossa vida e não a Cristo.
O problema é quando nós não deixamos o Senhor ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E nessa noite eu te pergunto, querido, qual é o lugar que Jesus está ocupando na sua vida? Sabe, queridos, muitos de nós preocupamos, como eu disse para vocês aqui, a gente preocupa tanto, fica cheio de dedinhos para agradar os outros. Não, mas se eu falar não para fulano, ele vai ficar chateado comigo. Ai, mas se eu não for o ciclano, ai, ele vai ficar triste. Ai, a minha amiga vai ficar chateada comigo. Queridos, e priorizamos estar em vários lugares. Priorizamos estar com pessoas, mas não priorizamos estar aonde Deus quer que estejamos. Jesus falou assim, olha, aquele que não deixa pai, mãe, filhos por amor de mim, não pode ser o meu discípulo. Sabe o que Jesus estava falando, querido? Sua família é importante, irmão, sim ou não? É. Seu casamento é importante? É. Sua família é importante? É. Seu trabalho é importante? É. Mas nenhuma dessas coisas é mais importante do que Deus. Ele precisa estar no primeiro lugar. Sabe, querida, eu queria dizer para você que esse evangelho que muitos de nós temos escutado aí fora, esse outro, né, evangelho, porque tem um só, de fato. O evangelho de verdade, Jesus Cristo te convida, não é a ganhar. Ele te convida a perder. Ele não fala assim, olha, vem que você vai ganhar. Não, ele fala primeiro o quê? Quem perder a sua vida, vai encontrar. Mas quem achar a sua vida, vai perder. O que é isso, querido? A vida que você tem não é sua. Sabe por que você acorda todo dia de manhã? Porque até o ar que você respira é porque Deus está te dando. É, mas a gente entrou naquele ciclo, sabe, vicioso. Minha vida, né? Minha casa, minha vida, meus bens, minha roupa, meu carro, meus sonhos, meu plano. Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem nada aqui do céu, não tenha te sido dado. Esta vida que você está vivendo, o Senhor está te dizendo, para ganhar de verdade você precisa perder. Perder o quê? O direito que você acha que você tem. Amados, essa é uma noite de decisão, que o Senhor está nos chamando a de fato decidir para o que e para quem você quer viver. Quer terminar os seus dias com o celeiro cheio, querido? Quer terminar os seus dias dizendo, beleza, estou com tantos anos, estou com a conta cheia. Querido, administre bem os seus bens, mas deixa eu te contar, que o seu bem maior não seja maior do que Cristo em primeiro lugar. Sim, se organize, estude, mas cuidado para Deus não ser o primeiro lugar na sua vida. Cuidado, querido, para não estar preocupado aonde você vai guardar, porque isso a traça e a ferrugem corrói. Mas aquilo que o Senhor está te chamando para construir não é consumido pelo tempo. Não é como uma roupa que hoje você está usando, amanhã ela já não é nova mais. Não é como o seu telefone que você compra ele hoje, amanhã ele já está atrasado. Não é como o seu carro que vai ficando velho a partir do momento que você tira da concessionária. Mas o que o Senhor está te chamando para construir é eterno e ele permanece todos os dias e para sempre, querido. O que que você quer construir, querido? Deixa eu te perguntar nessa noite. Faça uma reflexão da sua vida. Qual é o lugar que Jesus está ocupando na sua vida, querido? Como que você sabe que Jesus é o primeiro, ou se ele é quase aquela notinha do rodapé lá no canto? Você sabe como? Vou te ensinar. Quanto tempo você está gastando com ele? Quanto espaço da sua vida você dedicou para Jesus essa semana? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para você conversar de verdade com ele? Porque, querido, deixa eu te falar, tenho nada contra, é bom, eu faço isso, tá? Muitos falam assim, olha, eu não tenho um tempo de oração com Jesus, mas olha, eu estou lavando roupa, eu estou falando com ele. A gente que arruma casa, né, dona de casa faz muito isso. Eu estou cuidando de menino, eu estou levando ele para a escola, eu estou louvando, eu estou fazendo, sabe, eu estou comendo, eu estou adorando. Querido, ótimo, faça isso. Só que deixa eu te falar uma coisa.
Se você virar para uma pessoa e falar assim, olha, eu te amo, mas o negócio é o seguinte, você nunca vai ter um tempo a sós comigo, entendeu? Enquanto eu estiver fazendo minhas atividades, vem. Quer tratar comigo, vem. Olha, vem, vai falando aí que eu estou te ouvindo, tá? Mas enquanto isso eu vou fazendo aqui, eu vou trabalhando, eu vou costurando, eu vou dirigindo. Pergunta para sua esposa se ela vai aceitar essa condição. Fala para ela assim, olha, eu te amo. Fala para o seu filho, filho, mamãe te ama, mas você nunca vai ter um tempo a sós comigo, tá? Aqui, vamos combinar assim. Enquanto a gente está vivendo, vai correndo atrás de mim e vamos conversando. Vamos conversando, querido, não tem problema. Você ter uma vida ativa e aonde você estiver, seja no banheiro do seu trabalho, aonde você estiver, você está falando com Jesus. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, separe um tempo que é só dele. Separe um momento que é só seu e dele. Queridos, se você e eu dissemos que somos cristãos, precisamos rever. Porque uma das condições do cristianismo que Jesus fala é o negar a si mesmo. Se você diz que é um cristão, se você diz que é um praticante do cristianismo, que você está copiando Cristo, você vai precisar deixar a sua vida para ganhar a Ele. Você e eu vamos precisar considerar todas as outras coisas menos importante do que Ele. Querido, às vezes a gente fala assim, como eu falei, vamos fazer uma lista de prioridade aqui. A maioria de nós vamos colocar Deus primeiro, né? Família, a gente põe amigos, a gente põe trabalho, é muito bonito, mas na prática funciona diferente. E como que você vê isso? No seu dia a dia. A gente tem tempo para tudo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu considero todas as coisas como perca para encontrar a Cristo. Eu considero todas essas coisas como esterco, porque o que eu quero é conhecer o poder da ressurreição. O que eu quero é ser achado nele. Filipenses 3, do 7 ao 10. Sabe o que Paulo estava falando, amados? Paulo, em outras palavras, pensa em alguém que você conhece, que tem um currículo daquele, querido. O cara estudou em Harvard. Gastei agora, viu? Harvard. Estudou em Harvard, fez pós-graduação, doutorado, bacharelado, é poliglota, fala 5 línguas. Já trabalhou com negócios internacionais. Querido, pessoa de categoria mesmo, sabe? Que se a gente for apresentar ela aqui, nós vamos gastar 10 minutos, só baixando a capivara do sujeito. Só falando, olha, ele fez isso, esqueci. Ele também fala grego, fala hebraico. Irmão, em outras palavras, esse era o apóstolo Paulo que estava declarando isso. Se você ver os versículos antes, ele vai começar a dar a declaração das credenciais dele. E ele vai falar assim, olha, isso aqui tem. Esse diploma? Tem. Essa formação? Tenho também. Esse idioma? Falo também. Essa experiência aí? Já vivi também. Só que é o seguinte, na verdade, todas essas coisas, prestígio, fama, dinheiro, especializações, respeito, todas essas coisas eu considero como perca pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo não falou pela informação de Cristo, ele falou pelo conhecimento, pela intimidade de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. E ele termina dizendo, para conhecê-lo, de novo, para conhecê-lo, o poder da ressurreição e participar dos seus sofrimentos, seja sendo feito conforme a sua morte. Confere lá, querido. Paulo não era qualquer um não, que não tinha ocupação na vida e falou, quer saber? Vou viver para Cristo. Não, irmão. Ele tinha o que deixar. Sabe, querido, eu não sei o que Jesus está pedindo para você. Talvez você vai falar, pastora, mas eu tenho tão pouco. Querido, nunca subestime, porque Deus está olhando para você, Ele sabe o que vai te pedir. Mas uma coisa eu te falo, Jesus está te pedindo e pedindo a mim obediência. Diga comigo, obediência. De que adianta você saber tudo que precisa fazer, mas não obedecer, querido? Eu sei que Deus está me chamando, eu sei que eu preciso perder, eu sei que eu preciso ser menos ansioso, eu sei que eu preciso confiar mais, sabe, querido? Então está começando por onde?
Eu sei que para ter mais de Deus eu vou precisar renunciar, querido. Então, vamos lá. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. E sabe, querido, não tem ninguém aqui nessa noite que tem direito. Eu não tenho direito. Eu não tenho sequer autoridade para apontar e dizer para você, olha, do jeito que você está vivendo aí, sabe? Mas uma coisa eu te falo, se você der lugar, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Querido, Juliano ministrou no louvor aqui e falou, irmãos, Jesus vai voltar. Mas a verdade é que Ele volta para um todos os dias. Exatamente agora, Jesus está voltando para alguém. Porque todas as vezes que alguém morre, Jesus volta para ele, querido. Isso pode acontecer no individual, isso pode acontecer no coletivo. Deixa eu te perguntar, se pedirem a sua alma hoje, você vai com o celeiro cheio e pobre com Deus? Você vai com o celeiro cheio e rico com Deus? Pelo que você está vivendo, querido? Qual que é o propósito da sua vida? Você está vivendo para quê? Você está gastando sua força, você está gastando seu empenho, sua saúde, sua juventude. Certa vez eu ouvi alguém dizer, menina, você é muito nova. Vai curtir sua vida. Não, vai. Na época, sabe, querido? Nunca tinha tido nenhum namoradinho, irmão. Hoje, assim, meu marido, ele é o primeiro, o único e o último, sabe? E foi o primeiro namorado e vai ser meu marido para sempre. E aí, naquela época, aquela pessoa me ofendeu, querido. Falou, que isso, menina? Você está ficando aí, ó. Nunca deu nem um beijo na boca. Vai curtir sua vida, menina. Que é isso? Fica aí igual uma beata, só na igreja, ô irmão. Eu escutei tudo. Xinguei ela toda. Tô brincando, claro que não. Irmão, baixei a cabeça, né? Dei um joia para ela. Falei, beleza. Mas eu escolhi gastar a minha vida aos pés do meu Senhor. E isso não é sobre o que você fala, é sobre o que eu decidi fazer. Sabe, querido, está aqui da sua frente alguém que tem problemas, tem tentações, dificuldades, como você, quem sabe, em determinadas áreas até mais que você. Mas eu decidi, querido, que eu não quero mais viver só para mim. Eu descobri que isso é muito raso, querido. E eu tenho visto tantas pessoas, sabe, amados, como essa parábola que Jesus contou. Já não tem mais espaço. Estão dizendo para a sua alma, fica tranquila, come, bebe, diverte. Faz o que você quiser. Nós estamos tranquilos, nós ganhamos para isso. Sabe, queridos, mas importa fazermos a vontade do Senhor. Se você que tiver que desagradar as pessoas para agradar a Deus, vá em frente. Se você tiver que começar a abdicar de convites, de estar em lugares, porque sua decisão é fazer a vontade do Pai, ninguém que deixa pai e mãe por amor a Ele, que ainda nessa vida, não vai receber 100 vezes mais. Isso é o que a palavra diz. Eu quero convidar você a separar aí alguns minutos. Queria que a gente gastasse esses minutos finais para que você possa fazer a sua oração, você e Deus aí agora no seu lugar, querido. Eu queria que você gastasse esses minutos, sabe, querido, porque eu sei que amanhã Deus vai falar com você, hoje Ele vai continuar falando. Tem oportunidades que elas vão voltar, mas tem coisa que é para agora, sabe, querido. Tem pessoas que Jesus, por exemplo, fala com elas num culto, vai lá, por exemplo, reconhece o Senhor, se reconcilia, a pessoa fala assim, não, depois eu vou. Talvez realmente depois vai poder, querido, mas tem coisas que é para aquele momento, é para aquela ocasião. E eu quero dizer isso para você, existe algo da parte de Deus para você e para mim aqui nesse lugar. Existe um rompimento do Senhor no seu coração, na sua mente, querido. E Jesus está te falando, você pode escolher ganhar a sua vida ou perdê-la por amor a mim. Você pode escolher. Jesus está dizendo para pessoas aqui, olha, eu vou te respeitar. Se você quiser continuar, se você quiser viver para os seus sonhos, se você quiser viver para a sua profissão, se você quiser viver para aquilo que você quer, eu vou te respeitar. Porque apesar dele poder fazer isso porque ele é Deus, ele não faz, querido. Apesar dele poder dominar e governar a minha vida, a sua vida, porque ele é Deus, ele não faz isso. Ele fala, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, querido, se você quiser viver para você mesmo,
Tá tudo bem, Jesus vai te respeitar. Só que é o seguinte, você pode chegar na altura da sua vida e perceber que tudo que você fez foi em vão. Você pode chegar na altura da sua vida e falar: meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou ter tempo para de fato fazer aquilo que o Senhor quis de mim em toda a minha vida? Quantas pessoas estão desperdiçando que aí da sua saúde, cavando oportunidades para a própria destruição, cavando meios, querido, de se autodestruir, de morrer, de se perder. Sabe, querido, que no meu coração e no seu coração haja espaço para que o Espírito Santo de Deus venha estabelecer a prioridade da nossa vida. Tantas pessoas feridas porque a prioridade tornou-se um relacionamento. Deixei tudo por amor a fulano. Querido, por favor. Eu me entreguei para tudo. Eu entreguei de corpo, alma e coração. Querido, por favor, não faça isso com nada na sua vida em que primeiramente não seja com o próprio Jesus, não seja com o próprio Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, pela sua palavra. Meu Deus, que haja clareza sobre cada coração aqui. Eu sei que quem sabe essa pessoa que está ouvindo essa palavra está dizendo: meu Deus, é tudo que Deus já estava falando comigo. É porque Ele está dizendo: eu estou falando com você, eu estou só te confirmando. Às vezes você acha que você está numa situação tão distante de Deus, e você chega aqui e ouve Deus falar com você. Querido, isso é por amor, é por misericórdia, é porque Ele ama você, Ele te ama tanto para não deixar você continuar errando no mesmo lugar. Que o Senhor Jesus de fato seja a sua prioridade, querido. Seja a minha prioridade, porque vale a pena. Eu creio que nesses dias o Senhor vai levantar uma geração que declare e fale: eu estou disposto a perder a minha vida por amor a Cristo. Eu quero considerar todas as coisas menores do que Ele na minha vida. Eu quero considerar prazeres, eu quero considerar os meus desejos como tudo pequeno diante de agradar a Cristo. Senhor Jesus, nos dê sabedoria para viver a Tua vontade. Abra o nosso entendimento, Senhor. Mostra para cada um de nós aqui qual é o lugar de fato que o Senhor tem ocupado na nossa vida. Nos ensina, Senhor, porque eu sei que assim como eu, muitos dos meus irmãos estão sim querendo mais do Senhor, mas ainda não entenderam que é necessário que essa se torne a nossa prioridade, Jesus. Que enquanto nós considerarmos tudo aquilo que é nosso, mais importante do que o Senhor, fazer a sua vontade vai ficar sempre para depois, vai ficar sempre em segundo plano. Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo disse: acaso agora me importa agradar os homens e não a Deus? Senhor, quantos de nós estamos tão preocupados em não ferir as pessoas, em não perder um amigo, mas estamos perdendo-nos do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós, mas nós é que estamos longe do Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, porque de fato, quem sabe temos gastado tanto tempo com tanta futilidade. Temos gastado a nossa vida, e quando os anos já se passaram, a gente fala: meu Deus, eu não fiz nada que importa. Meu Deus, e se o Senhor me levar hoje, será como que vai ser isso? É necessário nós pensarmos, queridos. Será que estamos tão cheios, tão abastados, que estamos dizendo: alma, fica tranquila, vai, come, se diverte, alegre-se, descansa, está tudo bem. E nessa noite Jesus vem te dizer, querido, Ele vem dizer para mim: não está tudo bem não. Você não pode amar mais a sua vida do que a mim. Você não pode amar mais os seus sonhos do que a mim. Você não pode amar mais a sua família do que a mim. Querido, quantas pessoas que escolheram um relacionamento abandonaram Jesus. Quantas pessoas que estavam desempregadas, ao conseguir um emprego, viraram as costas para Jesus. Conseguiram uma bênção, viraram as costas para Jesus. O que é isso? Acharam a sua própria vida. Mas quando a gente encontra Jesus, amados, nós consideramos todas essas coisas como perda, pelo conhecimento de quem Jesus é. Amém, querido? Olha aqui para mim, se você puder. Com todo o amor da parte do Senhor, eu quero deixar essa palavra para o seu coração.
Sabe, querido, eu não prego isso porque eu não erro, pelo contrário. Sabe quem recebe essa palavra primeiro? Aonde que ela trata primeiro? Aqui, ó. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estava pregando aqui. Mas às 6 da manhã eu estava lá, aos pés do Senhor, chorando. Pedindo a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais viver para mim mesma. Me ensina a viver por aquilo que importa de verdade. Sabe que essa palavra vem para mim, ela vem esmiuçando o meu coração, ela vem me ensinando. Jesus vem me lembrando: Natália, aonde está a sua prioridade? Porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração, querido. Aonde estiver aquilo que mais importa para você, é que vai estar o seu coração. Irmãos, quantos de nós estamos deixando Jesus para depois? Quantos de nós, às vezes, querido, e não estou falando, não, sabe, de não faltar um culto. Não, não é sobre isso, não. Eu estou falando também sobre o nosso cotidiano. Às vezes, quando a gente recebe uma proposta, a gente deixa tudo de lado e vai. Te pergunto, você tem deixado tudo de lado para aceitar as propostas que o Senhor tem feito? São mais de 7.000 estão aqui. Sabe, querido, conserta a sua vida com Deus. Quem sabe você está cansado de correr atrás do vento, sabe? E você sabe o que é o pior, querido? A informação não te transforma, mas o conhecimento sim. Às vezes você já ouviu falar tanto sobre Jesus, mas nunca teve uma experiência de conhecer a Ele intimamente. Eu quero deixar para você essa orientação, sabe, querido? Se Jesus voltar para você e para mim hoje, será que nós vamos levar tudo que a gente está adquirindo aqui? Se Jesus te chamar, se Jesus te levar, porque pode acontecer, querido. Eu sei que a gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas eu sei que você pode ter muitas dúvidas sobre a sua vida, mas uma certeza que você tem é de quê? Que a gente vai morrer. Infelizmente a gente aprendeu a não encarar a realidade. Porque se você encara a realidade, você se encontra com aquilo que de fato é. Foge não, querido. Encara a realidade. Fala: Senhor, eu estou longe mesmo, mas eu quero voltar. Eu quero caminhar com o Senhor. Jesus, ó, de verdade. Sabe o que leva as pessoas, estão levando elas a acabar com a vida delas, queridos? Você fica sabendo de suicídio quando a notícia chega, né? E as que não chegam para nós? Sabe o que as pessoas estão desistindo de viver? Falta de significado. Vão vivendo, sabe? Outro dia eu estava vendo um rapaz, que eu não lembro o nome dele. O cara está mexendo no rosto inteiro e falando assim: eu estou doente. Porque eu vou lá na rede social, ele põe a cara dele lá, irmão, o povo começa a descer o pau nele. Feio, isso, aquilo outro. Irmão, o cara está tão doente que ele está fazendo cirurgia no rosto inteiro para mudar. Sabe o que é isso? Superficialidade. Você está mudando por causa de quem, querido? Você está mudando muita coisa na sua vida para quê? Para os outros te aceitarem? Para você se encaixar dentro de algo? Deixa eu te dizer, Deus não erra e você está incluído nisso. Deus não erra e você faz parte do plano perfeito. Amém, querido? Então olha, faça uma análise da sua vida. Onde Jesus está, querido? Qual tem sido a sua prioridade? E aqui, conserta a sua vida com Ele, querido. Não estou falando nada disso aqui para colocar medo em você, não. Pelo contrário. Sabe o que Jesus está falando isso com você e comigo? Porque Ele nos ama. E Ele quer a gente sempre perto dEle. Amém, querido? Se nessa noite tiver alguém que aqui após essa palavra, você fala: pastor, eu preciso consertar minha vida com o Senhor, me procura aqui, querido. Vou estar aqui. Pastor, eu quero reconhecer Jesus como meu Senhor, como o meu Salvador. Eu não quero ganhar minha vida, eu quero perder por amor a Ele. Eu não quero ser igual esse homem aí não, que ficou abastado, que estava cheio, mas que o Senhor perguntou para ele: e aí, você está rico com Deus? Louco, se te pedirem sua alma hoje, e aí? O que você vai deixar para quem ficou? Sabe o que eu estava falando aqui? Legado. O que você vai deixar, querido? É bem para os outros brigar, querer dividir? Que é assim, né? Deixou uma cadeira, irmão, pau quebra por cada cadeira. Estou dizendo que você tem que deixar seus familiares, você que é pai de família, deixar sua família desprovida, não é isso que eu estou falando, não. Mas mais importante do que você deixar uma terra para os seus filhos, é você deixar princípios no coração deles.
Mas importante do que você deixar bens é você deixar uma herança que não se corrompe. É você ensinar o caminho da verdade. É você ensinar a vida para que ele nunca se perca. E mesmo que você não esteja mais aqui, ele vai fazer o que é certo que você ensinou. Amém? Eu tenho um exemplo muito claro disso, que é meu marido, que não tem mais o pai, não tem mais a mãe. O pai dele morreu quando ele tinha 16 anos de idade. Mas pensa no homem que cravou no coração dos filhos a importância de amar a Deus. Sabe que ele tinha tudo para se perder. Sabe por que ele não se perdeu? Se eu der o microfone para ele aqui, ele vai contar para você as inúmeras experiências que o pai dele proporcionou para ele com Deus. O pai do meu marido não ensinou a ele a amar a igreja em primeiro lugar, mas ensinou a ele a amar a Cristo e ter Deus em primeiro lugar. É isso que forma homens e mulheres de caráter. Não é o quanto você adquire, mas é o quanto de Deus tem dentro de você e dentro de mim. Amém, querido? Você tem motivos para agradecer ao Senhor por essa noite? Eu tenho. Amém? Então vamos agradecer. Pai, nós te louvamos, Senhor, eu te agradeço por cada vida nesse lugar, por essa palavra, para o Senhor nos reunir aqui. Pai, eu sei que assim como eu, tem pessoas aqui que querem mais o Senhor, querem te obedecer, então nos ajuda. Pai, leva cada um de nós debaixo da sua graça, da sua proteção, nos guarda, nos livra de todo mal. Continua falando conosco, Senhor. Continua ministrando em nós que os seus valores, a prioridade do Senhor esteja enraizada nos nossos corações. Que nessa semana venhamos estar mais perto do Senhor do que antes. Que possamos de fato definir quais serão as nossas prioridades e por aquilo que nós queremos de fato viver. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe.